Ontem nós discutimos aqui a traição, foi uma conversa boa, né? E pelo WhatsApp chegou o depoimento de uma telespectadora do Manhã Total que decidiu se separar. Ela contou pra gente, mas o marido não quer. O convívio tá difícil e ela não sabe o que fazer. Por isso a gente convidou a psicóloga Ana Patrícia Ribeiro para conversar sobre esse tema, quando chega a hora de se separar. E a gente não tá falando só de casamento que não dá certo, mas também de outros tipos de relacionamentos, porque também passa por esse caminho, né, Ana Patrícia? Isso. Obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite, Mônica. E eu senti, mesmo não conhecendo essa telespectadora, que a dor dela tá muito intensa. É isso mesmo, né? Separação não é fácil. A separação é um dos processos mais estressantes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela é comparável a situações de guerra, Nossa. a situações de fome. É um fator com potencial de estresse muito grande. E estressa não só o casal, né? Ou a dupla, já que nós estamos falando apenas de separação em casamento, né? E estressa todo o entorno, o ambiente todo vive esse estresse. Portanto, ela tem mesmo essa capacidade de fazer as pessoas entrarem num processo de depressão, de melancolia, muitas vezes de desistência da vida. Então, é muito importante que se cuide desse processo da separação sem banalizar. Não é porque a gente tem um alto número de divórcios que nós vamos pensar que a situação é fácil de viver. Não é normal e não é normal. Não é de jeito nenhum. Não é né? normal. É necessário. Muitas vezes é um processo necessário, mas está longe de ser normal. E as pessoas, quando se casam, quando formam sociedades, elas não estão com o desejo que aquilo dê errado, elas desejam que dê certo. Então, a frustração muitas vezes leva as pessoas a pensar: será que eu errei? Eu não tenho a capacidade de formar esse casamento, de levar essa relação adiante? Isso é uma falha minha? E quantas vezes essa dor de se sentir o fracassado faz com que ela projete no outro a raiva desse fracasso? E aí a gente vê que a separação muitas vezes chega num desgaste tão grande, que tem tanto ódio, que a gente não encontra nem os restinhos do amor que iniciou aquela relação. Então eu entendo essa telespectadora, eu imagino o potencial de sofrimento que ela está vivendo e posso dizer a ela que ainda a tentativa de diálogo é o melhor caminho. Se não é possível dialogar diretamente com esse marido, que ela possa encontrar um mediador, que pode ser alguém da família, que pode ser um profissional da área de saúde mental, que pode ser até, se ela é ligada a alguma religião, alguém da religião dela, que possa ajudar a fazer essa conversa. Muitas vezes os filhos maduros, adultos, podem ajudar nessa intermediação, mas é necessário que isso aconteça, que tenha uma possibilidade de conversa, ainda que seja uma conversa inicial, depois vamos espaçando para criar a sustentação, o fortalecimento para continuar o assunto, mas se ela sente o desejo, a necessidade de separar, é importante que ela leve esse processo adiante. Você pode participar com a gente pelo 998-97.000, a gente está esperando aqui a sua mensagem, a sua dúvida, né, a sua pergunta. A gente sabe, claro que cada pessoa, cada dupla, cada casal sabe ali, né, o que está acontecendo, mas a gente sabe que hora que é o momento de separar? Sabe assim, olha, não chegou ao limite? A gente consegue entender, perceber isso, mesmo diante desse turbilhão, Ana Patrícia? Então, é desejável que sim, mas muitas vezes a dor de viver esse processo de separação, ela faz com que você negue as evidências de que chegou essa hora. Então, muitas vezes você vai dizer: não, eu tenho que tentar mais um pouco, eu não experimentei isso, não experimentei aquilo. Mas se a gente olha para dentro da gente e consegue perceber que está profundamente infeliz e que essa infelicidade, ela está se esparramando, contaminando os outros aspectos da nossa vida, talvez este seja o sinal de que chegou o momento, que é a hora certa para se fazer isso, ainda que envolva muita dor. Então, não é apenas um estalo, não é um acontecimento, é uma sequência de acontecimentos que vem intercalado com uma sequência de tentativas de diálogo, de melhoras, muitas vezes uma viagem, né? Tipo uma lua de mel, outras vezes um período, vamos dar um tempo até decidirmos isso. Mas muitas vezes a gente percebe, e às vezes um do casal percebe primeiro que o outro. E aí este fica mais culpado porque foi ele que deu o sinal, ele que tocou o alarme. Mas a separação nunca é um processo com um culpado. Nós temos a responsabilidade, a corresponsabilidade. Assim como foi uma decisão dos dois de se casarem ou de formar uma sociedade de outra forma, isto também é uma responsabilidade dos dois. E chegar à separação é uma responsabilidade dos dois. Ainda que um tenha amor, ainda que um deseje continuar,
ainda assim é uma corresponsabilidade. Não dá para ter a culpa de um, não é um processo de culpa. E a culpa, ela pesa muito, né? A culpa ela vem assim que vem devastando a gente. Eu costumo dizer que a culpa é a pior conselheira que a gente pode ter. Ela não nos deixa pensar, ela nos faz tomar valores errados, mas é importante também a gente avaliar a diferença entre culpa, porque culpa sempre vai receber uma punição, e a responsabilidade, o seu quinhão de responsabilidade naquela situação. E aí você assume aquilo, você diz, bom, eu falhei nisso, eu não fui capaz daquilo, naqueles momentos eu não estive presente, ou eu estava imaturo quando fiz essa escolha e agora eu não consigo bancá-la. Assuma seu quinhão de responsabilidades e isso tornará a situação menos difícil, porque fácil não é. Menos difícil e que você tenha condições de compreender a dor do outro, de se colocar no lugar do outro que está sendo deixado e dizer para ele, olha, isso não é falta de amor a você, é uma necessidade de amor próprio. Nós dois precisamos resgatar esse amor próprio, porque isso vai definhando ao longo da relação. Vai desgastando e é aquilo que você falou, às vezes aquele amor que está lá atrás, ele até desaparece diante de todo esse desgaste. E quando eu falo, e não é só ali, né, o marido e mulher, não é o casal, não é, mas também envolve ali até mesmo uma amizade, quando você de repente para e percebe assim, preciso me afastar. Exatamente. Porque então, não está fazendo bem. Isso, quando a gente consegue perceber que a relação não está nos fazendo bem, é importante que você tome essa decisão da separação pensando assim, que você não está fazendo mal ao outro, que você está tentando fazer bem a si mesmo e que fazendo bem a si mesmo, provavelmente você para de fazer mal ao outro. Exato. Porque senão você vai passar a vida culpando o outro pela sua infelicidade. Então, aquilo que ainda podia se tornar uma amizade, mesmo que à distância, ou ter boas lembranças, aquilo tudo entra no caldeirão do ódio, sabe? Vira um caldo de cultura ali de ódio e você não consegue guardar nem as boas lembranças. Aí você não adianta só rasgar o álbum de casamento, porque você vai ter que fazer uma amnésia de tudo que você viveu. Então, sua vida vai ficar um branco, um vácuo de experiências. As perguntas começaram a chegar aqui, olha, vamos lá. Eu tenho aqui a Isabel. Gostaria de perguntar para a Ana Patrícia como conversar com os filhos quando o casal se decide separar. Então, a primeira coisa é que o casal já tenha conversado. Né? Ainda que os dois não tenham entrado em acordo, que isso já tenha sido conversado. E depois que essa decisão realmente estiver amadurecida, aí sim, aí você vai chegar e conversar com seus filhos. De preferência, o casal. Se isso for possível, a condição ideal é que os dois pudessem sentar e falar, olha, nós dois não estamos conseguindo nesse momento, né? Já temos tentado, mas decidimos que não podemos viver juntos, alguma coisa assim. E dizer, vocês, né, não têm nenhuma responsabilidade nisso, isso é uma decisão do casal. Vamos continuar sendo o casal parental, pai e mãe de vocês. No entanto, como casal homem e mulher, a gente precisa se separar. Então, é importante que essa conversa seja uma conversa que, pelo menos neste momento, os pais estejam tranquilos, para que eles possam tranquilizar os filhos, para que naquele momento os filhos sintam, bom, é dolorido, mas aqueles dois estão no comando. Não dá para deixar que os filhos decidam. Aquela história de eu não vou separar por causa dos filhos, isso é uma tremenda covardia. Você vai colocar neles um peso que eles não merecem. O que os filhos desejam é que os pais estejam bem. O que os filhos precisam é que os pais estejam emocionalmente estáveis. E um casal que está muito mal emocionalmente, amorosamente, já chegou ao fim, dificilmente vai conseguir ser um casal de bons pais. Eu tenho aqui, olha, um comentário de uma pessoa que diz o seguinte, olha, o relacionamento vai minando principalmente quando queremos mudar o outro. E quando, na verdade, sumiu aqui, quando, na verdade, o outro... que a mudança começa por nós mesmos. Ela tem 32 anos de casada aqui. Nossa. E está vencendo os desafios. Vamos dar o Prêmio Nobel da Paz para ela. Ai, muito bem. Olha, eu concordo muito com ela. Eu acho que esse desejo da gente de mudar o outro, que seja numa relação íntima, como um casamento ou numa amizade, isso sempre nos leva a uma situação de fim da relação. Porque tudo que a gente quer é ser aceito como a gente é. Ai, não tem nada melhor, né? Eu tenho aqui a Gisele, está em processo de divórcio, ficou 13 anos casada, o ex-marido não aceita a separação e nem o fim do amor, que o amor foi embora, né? Ele usa até os filhos
para descontar a raiva dele por ela. Então, eu compreendo, eu imagino o grau de frustração, eu imagino que algumas pessoas têm uma baixíssima tolerância à frustração e essa perda do casamento, do projeto de uma vida para todos sempre, é muito frustrante. Mas a pior coisa que pode acontecer, o mais nocivo, é colocar os filhos como bucha de canhão nessa guerra. Opa! Então, se ela percebeu que ele está nesse estado de sofrimento, é importante ela se dar conta que isso não é algo que ele possa fazer nesse momento. Ele não tem capacidade para isso. Então, se ela já amadureceu nesse ponto, que ela possa ser a pessoa que não entre nessa guerra, que não use os filhos, que coloque os filhos, olha, seu pai está sofrendo, né? Mas vocês sabem que ele é bom, vocês sabem que ele é um bom pai, ele foi muito bom para mim também. Vamos ter paciência com ele, isso vai passar, que ela possa deixá-los mais tranquilos até que este marido, e aí vamos torcer, né, para que esse ex-marido consiga elaborar essa perda. O luto dessa perda, do fim do casamento, ele é extremamente dolorido, ele mexe, toca numa ferida narcísica muito profunda. Nossa! A Betânia de Araxá está acompanhando aqui o nosso bate-papo, o pessoal de Araxá sempre ligado. Ela quer saber o seguinte, qual que é o principal motivo do alto índice de separação nos dias atuais? Temos muitos motivos, né? Um dos que nós podemos pensar é que a mudança das mulheres, o crescimento profissional, a aceitação da mulher como um ser que pensa, que vota, que decide, fez com que muitas mulheres deixassem de aceitar um relacionamento onde elas se sentissem infelizes. Então, a mudança de postura da mulher na sociedade ajudou que ela não mais aceitasse casamentos ruins. E também, de uma forma geral, a sociedade, a mudança dos valores, a aceitação do divórcio, novos casamentos, também isso tem ajudado as pessoas a se sentirem condenadas a viverem uma relação infeliz para todo sempre. Então, elas vão e assumem essa dificuldade. Uma outra situação, e essa não é favorável, é uma coisa desagradável, é uma coisa séria, não é mais que desagradável, é muito séria, é que atualmente as pessoas têm quase que uma obrigação de ser feliz. Então, que é isso muito imediato. Não estão podendo lutar, não estão podendo persistir. Então, essa tentativa de felicidade já impede que as pessoas passem todos os percursos necessários no desenvolvimento de uma relação. Eu acho que a gente precisa realmente de um tempo longo, relativamente longo, para poder aprender sobre o outro e aprender sobre si. E isso na relação vai tendo realmente alguns desgastes e alguns ajustes. Mas eu acredito que a intolerância, a frustração e essa cultura atual do bora ser feliz, custe o que custar, também tem feito muitas pessoas desistirem previamente, muito brevemente, de relações que podiam dar certo. Tem aqui, olha, uma amiga que não colocou o nome dela, diz que o marido toda vez que bebe diz que vai embora, ela não está suportando mais. Então, o problema não é ele ir embora, o problema é a bebida. Bebida é uma doença, alcoolismo é uma doença, é necessário que se busque um tratamento. Se esta pessoa não pode sozinha perceber que ela está doente de alcoolismo, existem grupos de ajuda para as esposas, para familiares, grupos de ajuda que pode ser às vezes ligado à religião, às vezes à prefeitura, mas buscar uma ajuda, uma psicoterapia para ela compreender que ela não pode ser uma codependente nesse alcoolismo, que aquilo é uma doença e que essa pessoa precisa se tratar. E se ele não quer buscar o tratamento e ela não suporta mais, está na hora dela sair da doença, né? E buscar esse caminho da separação. Quero mais tempo, Lujan Machado, porque as pessoas estão mandando aqui. Olha, eu tenho aqui um outro caso, a pessoa também preferiu não se identificar. Ela disse que se separou só tem 3 meses, ele não aceita, ela teve que mudar de cidade para ter sossego. Olha que situação. Então, é uma situação bastante dolorosa. As pessoas não aceitam não hoje? Não, as pessoas não aceitam não hoje para várias coisas. Para várias coisas, mas especialmente essa que é muito dolorida. Nós observamos que para os homens é muito mais difícil viver a experiência do ser deixado. Talvez pela questão da educação, ainda muito machismo ainda existe. E também tem as questões de personalidade. Existem pessoas que realmente não conseguem ouvir um não, de uma forma total. Imagina para uma situação tão séria quanto o casamento. E se a gente pensar que talvez essa pessoa, esse ex-marido, seja uma pessoa com uma educação mais machista, talvez ele não esteja podendo aceitar que ele foi deixado por aquela mulher. Não é pelo ser humano. Aquela mulher o deixou, eu não posso ser deixado. E aí
aí começa essa perseguição. Nesse caso, eu acho que ela tem que se proteger, ela tem que realmente buscar maneiras de se proteger, porque talvez a gente esteja chegando a uma situação de descontrole emocional. Opa. E essa pessoa pode passar a atuar esse ódio e o desejo de destruir. Aí vale aquela história de que não é minha, não vai ser de mais ninguém. Então, ela está correndo realmente um risco de morte. Tem um rapaz que mandou pra gente aqui também, Mônica, eu e minha esposa, a gente vira e mexe, brigamos. Tudo tem que ser do jeito dela. Será que tem solução? Se você deseja uma solução, eu acho que você deve propor a ela, né? Mostrar isso que você sente, que tudo tem que ser do jeito dela e até pensar um pouco, será que é do jeito dela ou será que você se sente doído por não ser do seu jeito? Então, tem solução se houver diálogo, se houver essa capacidade de conversar, de colocar em palavras os seus sentimentos com ela. E às vezes, muitas vezes, precisa de um mediador e aí eu sugiro que seja um profissional da área de saúde mental. A gente vai precisar encerrar, Ana Patrícia, mas chegou um depoimento aqui que eu preciso te passar para que a gente possa reforçar essa questão de conversar, né, de se entender e de buscar ajuda principalmente. Tem uma pessoa que disse aqui, estou com uma amiga minha na UTI por não suportar o fim do relacionamento. O caso dela é grave, eu estou até assustada com isso aqui. Tanto que a gente precisa Se ela já está na UTI física, Nossa. agora vamos mandar para uma UTI psíquica. O que é uma UTI psíquica? UTI psíquica é você buscar uma ajuda profissional, né? E nós, da psicanálise, temos todos os instrumentos para ajudar uma pessoa dessa. Se for necessário, a medicação também, um bom psiquiatra nos acompanhando, mas ela vai precisar porque ela não está conseguindo enfrentar o luto, elaborar o luto. Então, o luto é um processo necessário e quando ele não é enfrentado, ele se torna patológico, que é o que a gente chama de melancolia. Então, realmente é um caso grave e ela precisa de ajuda profissional. E o luto é um assunto que a gente vai discutir aqui, viu, Ana? Na presente. semana que vem a gente vai discutir isso. Ana Patrícia Ribeiro, psicóloga, eu quero muito agradecer a você, sabe, por todas essas informações, por esses conselhos, né, que querendo ou não, assim, ajudam bastante essas pessoas que estão passando por esse momento e enfrentar isso da melhor forma possível, né? Eu que agradeço, Mônica, agradeço a oportunidade de trazer o olhar da psicanálise sobre essas questões do nosso cotidiano e que nos ajudam muito a enfrentar a dor que é necessária, que é da vida. E a Obrigada. gente aprende com ela, né? Obrigada, viu, Ana? Obrigada Boa a você. semana para você, bom carnaval, tá? Obrigada.